Fala pessoal, Ricardo Saul aqui novamente, e o vídeo de hoje vai ter a proposta um pouquinho diferente. Dessa vez, vou falar um pouquinho sobre planejamento de finanças pessoais. Especificamente, vou fazer uma introdução ao planejamento das previdências privadas. Já sabe, né? Antes de acabar a vinheta, já compartilha, se inscreve no canal. Apresentando a questão da previdência. Hoje no Brasil nós temos a Previdência Oficial, que seria a Previdência Pública, o RGPS, Regime Geral da Previdência Social, administrado pelo INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, em que todos aqueles que são assalariados com a carteira de trabalho assinada já vêm descontados. E alguns outros profissionais têm a opção também de ser inscritos e contribuintes do INSS. Em paralelo a isso, temos o regime privado de previdência, em que se distingue da seguinte maneira: ao tempo que o INSS te garante benefícios sociais, além da aposentadoria, ele funciona de forma distributiva, de tal maneira que aqueles que hoje estão aposentados têm seus benefícios custeados por aqueles que trabalham, e aqueles que trabalham no futuro serão aposentados custeados por quem estiver trabalhando. Já no regime privado, a lógica é muito similar a um fundo de investimentos, só que com a lógica de seguros. Trata-se realmente de um fundo de investimento especial com a lógica de seguro por sobrevivência. Então, você contribui mensalmente e esse valor irá ter rendimentos, assim como um fundo de investimento, que poderão ser resgatados ao final ou convertidos numa renda por um determinado período de tempo. Quanto às classificações da previdência privada, hoje podemos dividi-las em alguns critérios. Primeiro, previdência aberta e previdência fechada. A previdência fechada geralmente é administrada por um grupo e é voltada para um determinado segmento de pessoas. Geralmente sindicatos, cooperativas, então são muito focados em determinadas empresas, em determinados segmentos de atividade, sendo administrado por um fundo. Seria os chamados fundos de pensão. Já a previdência aberta, como o nome indica, é aberta para qualquer um que procure a instituição gestora, geralmente seguradoras ou instituições bancárias, que oferecem planos de previdência privada. A previdência privada, como já explicado, funciona da seguinte forma: são feitos aportes que ao fim de determinado período serão somados com rendimento e poderão ser resgatados de forma total ao final, de forma parcial, ou seja, no intervalo mínimo de 60 dias pode ser feito o resgate dos juros, ou pode ser feita a conversão em renda, de maneira que ao fim do período pactuado é feito um pagamento de uma renda mensal que pode ser pactuado também de diferentes formas. Podem ser vitalícios com um tempo mínimo, em que em caso de falecimento do segurado terão herdeiros beneficiários. Poderá ser feita vitalícia com a possibilidade de reversão para beneficiários, ou seja, é possível deixar para o cônjuge ou para o filho até 21 anos que continuem recebendo essa renda mensal, assim como é possível fazê-lo também por uma renda mensal temporária, em que é determinado um período de tempo em que o valor contribuído será pago com rendimento dentro daquele intervalo. As taxas que temos hoje na previdência privada são basicamente duas: taxa de administração, em que é cobrado um valor para custear as questões administrativas e burocráticas do fundo, como empregados e gastos com documentação, e a taxa de carregamento, que apesar do nome, pode ser cobrada tanto na entrada como na saída, ou diluída na entrada e na saída. Incide apenas sobre o valor do aporte e não sobre o valor do aporte mais juros. Então, no valor do aporte já é descontada a taxa de carregamento, caso cobrada na entrada, e caso cobrada na saída, será descontado o valor dos juros, de forma que a taxa incide apenas sobre o principal. A tributação da Previdência pode ser de forma progressiva ou regressiva. Na forma regressiva, a alíquota de imposto de renda diminui à medida que o tempo passa. Já na progressiva, à medida que a renda mensal auferida aumentam também as alíquotas. E agora o aspecto principal:
que seria a questão do VGBL e PGBL. VGBL, Vida Gerador de Benefícios Livres, seria a opção de previdência privada focada naqueles que não são contribuintes do INSS, ou seja, que não têm carteira assinada ou que por algum motivo não contribuem com o INSS, que fazem a sua declaração de imposto de renda na modalidade simplificada ou que não têm direito ao desconto, e PGBL, Plano Gerador de Benefícios Livres, em que é possível descontar até 12% da sua renda bruta no imposto de renda, de tal forma que é direcionado para aqueles que são contribuintes do INSS, ou seja, assalariados ou empresários que fazem o recolhimento do INSS e que fazem a sua declaração de imposto de renda pelo formulário completo, ou seja, usando a tabela de descontos, de tal maneira que poderão descontar até 12% do seu rendimento como a despesa de PGBL. Outra diferença muito importante entre os dois se refere a aquilo que é tributado. O VGBL tributa apenas o rendimento. Já o PGBL, na verdade, não tem um abatimento, e sim um diferimento. Por quê? Esses 12% que hoje são abatidos, na verdade, tendem a compensar a tributação no momento do resgate, pois no resgate, o PGBL tributa tudo, ou seja, os aportes e mais os rendimentos. Então, em realidade, esse abatimento que é feito hoje, lá adiante, no momento do resgate, será compensado no recolhimento de imposto de renda, que incidirá sobre o montante. Agora, fazer um breve comentário sobre prós e contras da previdência privada. Muita gente fala, a previdência privada é uma perda de tempo, eu posso investir nos meus próprios títulos, enfim, então. Vamos lá, a previdência privada, ela não é exatamente um investimento, ela tem áreas, na verdade, de seguro. Então ele é ideal para aqueles que pensam num longo prazo, talvez superior a 10, 15 ou mesmo 20 anos, e que tenham a ideia de talvez deixar o valor para seus herdeiros, ou para ele próprio uma idade mais avançada, talvez não tendo mais condições de trabalhar ou acreditando que a previdência oficial irá reduzir muito a sua renda. Dessa forma, um ponto positivo seria um fundo que pode garantir uma renda vitalícia, ainda que pequena. Outro ponto também que deve ser levado em consideração é que nem todas as pessoas têm tempo e conhecimento para investir por conta própria nos seus próprios títulos, sejam fundos, sejam ações, sejam derivativos. Dessa forma, a Previdência traz os mesmos pontos positivos que um fundo de investimento, ou seja, você terá um pessoal especializado, que serão gestores e administradores do fundo, que presume-se atuarão no seu interesse enquanto contribuinte do fundo para que tenham os melhores resultados. Os pontos negativos, como sempre, seriam a questão da taxa de carregamento e talvez a questão da tributação, uma vez que há outros títulos que são possíveis de investir em que a pessoa física é completamente isento. Não existem realmente projetos de investimento ruins. Existem projetos de investimento inadequados para o perfil do investidor. Eu, deixando bem claro, não estou fazendo indicação de investimento algum, mas estou apresentando uma possibilidade. Caso queiram discutir a respeito, temos aqui a área de comentários, deixo também aqui meu e-mail, meu contato. Caso queiram tirar qualquer dúvida ou fazer uma consultoria, estou aí aberto à disposição.